Fala pessoal, boa noite, todos me ouvem bem aí? Joia, tá na escuta, Positivo. bacana, show de bola. Positivo, Thiago. Obrigado pelo retorno aí. Bom, pessoal, primeiramente, uma boa noite a todos aí, é um prazer estar conectado aqui no nosso segundo Reliability Talks aqui, para a gente poder disseminar um pouco de conhecimento e integrar pessoas dentro desse propósito comum nosso aqui de gerar engajamento e fazer um movimento aí da nossa comunidade, né? Então, hoje a gente está tendo aí um tema bastante específico, né, relacionado aí à inteligência artificial aplicada em engenharia de confiabilidade, né, e tá junto comigo aqui o Luiz Fernando e o Iago. O Iago Araújo é o nosso protagonista aí da noite, né, vai nos dar uma aula aí referente à inteligência artificial e aplicada em engenharia de confiabilidade, né. Eu vou fazer uma breve introdução aqui do que a gente tem feito, né? Então, esse é um tema bastante relevante, que não é qualquer pessoa que fala, né? E a gente está com dois profissionais aqui hoje que vão trazer informações práticas, técnicas, né? Aplicadas no nosso dia a dia da indústria, tá? Então, o propósito que a gente tem aqui dentro do Reliability Talks é compartilhar esse conhecimento, né? E conectar as pessoas aí que a gente entende que faz sentido, né? Buscar esse aprendizado e estar sempre compartilhando conhecimento aí para poder multiplicar as boas práticas que a gente tem dentro da indústria, seja qual ela for o segmento, né? Então, o tema de hoje aí é inteligência artificial aplicada em engenharia de confiabilidade, tá? E aí eu gostaria de falar, só fazer um link, né, com a cultura da confiabilidade, né? Trazer alguns elementos chaves aqui. Eu tenho acompanhado aí alguns congressos, tanto da Brahman quanto da Compass, e a gente tem percebido aí a grande evolução que está tendo a confiabilidade no Brasil, né? Mas existem algumas questões ainda que são alguns desafios, né, dentro do contexto que a gente tem de aplicar de fato a engenharia da confiabilidade, né? E quando a gente fala em cultura, né, a gente fala em liderança, a gente fala em pessoas, a gente fala em valores, a gente fala em processos, métodos e ferramentas, e a gente fala também aí em atitudes, comportamentos, tecnologia e inovação, né? Então, não adianta a gente ter a melhor ferramenta do mundo se não tiver também pessoas capacitadas, engajadas e a empresa patrocinando para que esse processo todo seja muito bem-vindo e aderente dentro das práticas do dia a dia, tá? Então, é importante a gente ter essa clareza, né? E a gente tem percebido aí que cada vez mais, quando a gente fala em confiabilidade, não é mais modismo, né? As empresas que não estão praticando, aplicando, seja do nível básico, né, ou até mesmo a parte quantitativa, acabam ficando para trás, né? E então a gente vai ter hoje esse nosso bate-papo aqui, né, até às 8 horas aí com o Iago. O Iago vai apresentar sobre a inteligência artificial aplicada em engenharia de confiabilidade, e o Luiz também vai estar fazendo as conexões aí, e eu vou estar de boa aqui tomando meu chimarrão e aprendendo com essas duas feras aí que são pessoas sensacionais, profissionais aí de destaque nesse mercado da confiabilidade, trabalhando de forma aplicada, de maneira consultiva, técnica, né? E promovendo cada vez mais os resultados dentro das organizações, tá? Então, eu quero apresentar o Iago para vocês aqui, né? O Iago, ele é engenheiro de produção pela Universidade Federal de Pernambuco, certo, Iago? Tem mestrado aí em engenharia de produção com enfoque em aplicação de modelagem matemática e modelos do machine learning, né, para confiabilidade. Docente também aí da disciplina estatística, né, aplicada à confiabilidade e gestão de ativos. Atuação como consultor de modelagem estatística de confiabilidade, né, atuação como pesquisador da área de inteligência artificial aplicada à confiabilidade e atuação como engenheiro de confiabilidade, né? Então, só o currículo do Iago já nos dá aí um aperitivo, né, do que vem pela frente, né? Para quem gosta da modelagem, da confiabilidade quantitativa,
essa aula aqui vai ser um prato cheio para a gente poder aprender, né? E tudo começa aqui pelo próprio conceito do que é confiabilidade, né? Então a gente nunca pode esquecer os conceitos aí da confiabilidade, porque ela vem de uma medida de desempenho, né? Então o Iago vai estar trazendo para nós aí toda essa conexão. E o Luiz, né? Luiz Fernando, engenheiro mecânico pela Universidade Federal da Bahia, especialista em manutenção industrial também, né? Consultor em confiabilidade. Tive a felicidade de conhecer o Luiz aí, trabalhamos juntos aí por um curto período de tempo, né? Mas mantemos aí a conexão porque o nosso propósito é comum, né? Então a gente está aqui para poder entregar o nosso melhor e poder dividir com todos aí um pouco de conhecimento, né? Um pouco que a gente sabe, poder compartilhar com aqueles que têm desejo de aprender, né? E ficar aberto também aí para conexões e oportunidades futuras e a gente poder fazer mais um bate-papo. Docente também da disciplina, né, de análise RAM no Senai Cimatec Salvador. Posso dizer que o Luiz foi o cara que eu aprendi e vi a análise RAM funcionar junto com ele aí nos trabalhos que a gente fez. Mais de 12 anos de experiência como engenheiro de confiabilidade em empresas do setor metalúrgico, energias renováveis, né? Óleo e gás, papel e celulose. E especialista em confiabilidade, tendo realizado diversos cases de sucesso. Então, galera, essas duas feras aí, hoje o Iago vai estar sendo o nosso protagonista aí, certo, Iago? Eu deixo contigo aí para você poder dar o show aí. Luiz, se tu quiser falar alguma coisa, também fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo aí, viu? Satisfação muito grande estar com vocês, né? Durante esse bate-papo de 1 hora, onde a gente vai falar daquilo que a gente adora, né? Que é engenharia de confiabilidade. A gente fez o primeiro Reliability Talks e a gente já havia pensado nesse segundo episódio, né? E o Thiago, ele me consultou para avaliar que tema a gente poderia trazer. Imediatamente me veio à mente o nome do Iago, por ele ter um perfil bastante diferenciado, né? Bastante específico na área da confiabilidade. Quando eu conheci o Iago e conheci um pouco do trabalho dele, eu percebi que a forma que ele aplica a confiabilidade, a rotina das indústrias, é muito específica. O que eu quero dizer? Ele é uma pessoa, um profissional que consegue usar a linguagem de programação, seja linguagem R, linguagem Python, né, para fazer modelos estatísticos de engenharia de confiabilidade e aplicar também o machine learning à confiabilidade. O que eu quero dizer, gente? Ele usa de modelos de programação para que a máquina possa aprender a emitir laudos com base em parâmetros pré-estabelecidos. Tá? Isso vai ficar um pouco mais claro aí na palestra. Né? Ele vai trazer um estudo de caso de uma bomba centrífuga, onde a máquina fazia a predição do defeito. Né? O que isso quer dizer? Em vez de ser um analista fazendo identificando, né, dando o diagnóstico do defeito, dando o diagnóstico daquele problema, quem faz isso é a máquina, né? Então isso é um case hoje muito incomum e ainda muito raro de se ver na prática. Né? Então eu tive essa percepção de trazer ele para cá para que a gente pudesse compartilhar isso com vocês também. É um estudo de caso que, como eu falei agora há pouco, se vê pouquíssimo no dia a dia da indústria, mas que certamente aí de hoje em diante, né, no futuro breve, pode se tornar algo bastante relevante e aplicado com muita frequência. Opa. Vocês conseguem me escutar? Pronto. Muito bem, Iago. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao convite. É sempre muito bom falar de confiabilidade no geral e ter a oportunidade de poder, de certa forma, trazer aí essa visão mais quantitativa e que tem um certo teor mais específico aí, né, da confiabilidade, que eu acredito que é muito difícil de encontrar esse conhecimento hoje ainda, mas que é uma tendência, né, para o futuro, enfim. Vai ser um prazer, né, poder compartilhar o que eu sei e também poder ouvir de vocês qualquer feedback, qualquer discussão que a gente tenha, qualquer conversa aqui. Ter uma conversa legal, ter uma troca, poder passar um pouco do que eu sei e poder ouvir a visão de vocês também, né? A ideia aqui é uma apresentação, como é um tema muito específico, obviamente, se eu tivesse a oportunidade, seria maravilhoso poder, de fato, mostrar como é e a parte, né, o esmiuçar o que acontece, como funciona,
Mas aí a gente vai ter uma apresentação um pouco ampla e uns 30 minutos para a gente poder conversar, né? E aí agradecer de novo ao convite do Luiz e ao convite do Tiago para poder participar aqui e poder ter essas conversas que são sempre muito boas e é sempre muito bom conversar de confiabilidade no geral. Eu vou compartilhar a minha tela, beleza, Tiago? Massa, vai lá. Só para puxar aqui. A gente vir para cá. Todos conseguem ver? Ok. Então Positivo. eu tô olhando para minha tela, mas aí eu não consigo mais olhar para a tela do Teams. Se alguém tiver alguma dúvida, pode guardar para o final ou pode também levantar a mão, que o Luiz me interrompe, por favor, porque eu não consigo ver o pessoal, né? Eu não consigo ver a tela do Teams mais. Iago, só para situar, Opa. agora é 19h20, tocamos aí até as 20 horas, pode ser? Certo. Se eu tiver perdendo um pouco a noção do tempo, por favor, me dê um puxão de orelha, porque às vezes Tranquilo. eu posso me empolgar aqui. Mas aí, o que a gente tem, certo? Que eu queria apresentar para vocês hoje, né? Eu queria mostrar um pouquinho a ideia o histórico de engenharia de confiabilidade e conversar um pouco sobre esses avanços que a gente vem tendo, conversar um pouco sobre indústria 4.0, que não tem como falar de IA aplicada a uma disciplina tão industrial quanto engenharia de confiabilidade sem falar dos conceitos de indústria 4.0, que envolve aí a conectividade dos dados, a coleta dos dados, a visibilidade dos dados, são tão importantes para esse tipo de análise, tá? Depois trazer alguns conceitos básicos e algumas explicações e entender um pouco qual é a visão atual, né, de vocês sobre inteligência artificial, trazer de fato como a gente observa essa aplicada em engenharia de confiabilidade. Então a gente vai adentrar no conceito chamado PHM, né, que é de gestão de saúde e prognóstico de ativos físicos, trazer um pouco dos cases e um pouco tentar mostrar aí uma visão mais prática de como funciona essa aplicação e, né, a depender do tempo, trazer um conceito que se confunde um pouco, mas que eu acho que muita gente gosta de ver, né? Principalmente quem tem um apreço ou quem tem curiosidade de funcionamento de aplicação de engenharia de confiabilidade quantitativa, como a gente consegue, com esses conhecimentos de matemática computacional e computação, agregar nas nossas análises de confiabilidade clássica mesmo. E aí já eu separei para a gente não confundir muito esses conceitos, mas eu acho que seria interessante trazer também, porque pode dar uma luz aí para vocês, certinho? E aqui só introduzindo um pouco a ideia de engenharia de confiabilidade, né? Primeiro falando sobre o conceito de confiabilidade. A confiabilidade em termos quantitativos e um conceito bem, como é que eu posso dizer, rígido, né? Que se tem é de que é a probabilidade de um ativo físico cumprir com sua função em um tempo pré-determinado, em condições específicas. O que isso quer dizer? A probabilidade de um equipamento não falhar, em um tempo X. Essa é a definição quantitativa de confiabilidade, né? Mas ela não é a única. Confiabilidade é um conceito que se expande, de certa forma, né, para diversas vertentes. Então, mas vai envolver, de forma geral, é, a durabilidade e o tempo e a probabilidade que um equipamento tem de não falhar em um tempo pré-determinado e tudo que vai estar em torno disso, que é muita coisa. Então, toda a parte de gestão de ativos, toda a parte de políticas de manutenção, toda a parte de respostas em caso de falha do ativo e toda a parte da análise, né, estatísticas e análise quantitativa que pode girar em torno aí desse conceito. Então, qual é a ideia, né? A confiabilidade em si, ela vai ser uma função que dentro da organização, dentro das organizações em geral, ela vai estar atribuída, assim como a gente pode falar da qualidade, que ela não pertence a uma área, a confiabilidade também, de certa forma, é responsabilidade de todas as disciplinas em uma indústria. Mas existe um campo de estudo, né, chamado engenharia de confiabilidade, e aí traz, né, a caixinha de ferramentas, né, as metodologias, as sistemáticas
para a gente estudar de fato, né, a falha do ativo, estudar as consequências e as causas da falha do ativo, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Então, a gente pode, essa imagem aqui, ela traz um resumo de objetivos, né, da engenharia de confiabilidade, que vai ser essa disciplina que traz ferramentas, pessoas e sistemas cujo objetivo é aplicar qualquer técnica ou conhecimento ou metodologia sistemática ou metodologias de agregação de conhecimento de grupo para reduzir frequências ou probabilidades de falha de ativos físicos industriais, né? Em caso de ocorrência da falha, a identificação da causa de falha, então imagino que muita gente que trabalha aí na área de confiabilidade ou na área de manutenção tem bastante contato com esse tópico em específico, que é a famosa análise de causa raiz, né? Então, você precisa ali explorar o que levou aquele ativo a falhar para impedir com que aquilo ocorra novamente, ter aquele conceito do aprendizado organizacional, isso também faz parte do ferramental do engenheiro de confiabilidade, né? A parte de planejamento de ações de mitigação, certo? Dado que existe a probabilidade de falha, quais respostas podem ser dadas, quais respostas dependem, qual é a consequência daquela falha e como o sistema e as pessoas devem se comportar mediante aquela falha. E um tópico específico, só para a gente ter uma visão de que o que a gente vai conversar é um tópico específico dentro de um tópico específico da engenharia de confiabilidade, que é a análise quantitativa. Então, a IA é só uma ferramenta de análise quantitativa nesse mundo, né, que é a engenharia de confiabilidade. Seria um tópico do tópico do tópico, né, Iago? Quer dizer, engenharia de confiabilidade, aí você vai para análise quantitativa e dentro da análise quantitativa, o machine learning. Isso, exatamente. E a análise quantitativa, ela traz aí os modelos estatísticos, a coleta de indicadores de disponibilidade, a análise RAM, a análise de probabilidade de falha, a análise de confiabilidade de sistemas, que são conceitos em que você, no geral, vai calcular matematicamente a probabilidade do equipamento ou um conjunto ou uma planta inteira falhar. Então, eu quero saber qual é a probabilidade do meu compressor falhar nos próximos 2 meses. E aí existe uma série de ferramentas aí de confiabilidade que trazem a possibilidade de você dar essa resposta para a gestão. Tudo certinho? Alguém tem algum ponto? Eu vou seguir e aí no fim da discussão a gente conversa, pode ser? A gente pode fazer assim, Luiz? Temos sim. Pronto. E aí, só para falar um pouquinho antes da gente entrar no conceito de IA em específico, falar um pouquinho sobre a ideia de digitalização na indústria, certo? Então, a gente tem aqui deixa eu só ligar pronto. A gente tem aqui uma escadinha, certo? Por quê? Porque a aplicação de modelos que seguem o Big Data, né, o famoso Big Data, que é esses modelos para grande volume de dados, essas aplicações elas requerem um nível de maturidade que segue um certo caminho, né, um pouco linear, mas não é extremamente linear, né? Então, não é necessariamente como está desenhado aqui, né? Mas um caminho que indica o quanto você coleta, o quanto você armazena e o quanto você tem visibilidade dos seus dados, né? Então, uma primeira etapa é uma etapa que é chamada de otimização, certo? Que é em termos de manutenção, que a gente conhece muito como a manutenção de classe mundial. Então, é a base, é muita coisa da base da matriz de gestão de ativos, né? Eu preciso ter ali uma otimização dos planos de manutenção, uma otimização de como os meus equipamentos estão registrados no banco de dados, então taxonomia de ativos. Muito, inclusive, né, quem participou da primeira conversa, do assunto citado pelo o Washington, né? Isso, Pronto. E aí a gente tem uma segunda etapa que vem ali do início de um sensoriamento, né? Ainda não necessariamente online,
né, em que se permite ter ali o monitoramento da condição de ativos. Então, é aquela manutenção baseada na condição, com rotas de manutenção preditiva, com rotas de coleta de dados de vibração, e que evolui, né, para um sensoriamento online contínuo, mas ainda com análise manual, certo? A gente tem o processo de visibilidade, o que significa que eu tenho o dado, né, que eu sensoreio e tenho uma conectividade desses dados, e uma terceira fase é eu poder olhar esses dados, né, eu poder ter acesso a esses dados e também poder imputar diretamente dados ao meu sistema. Então, vão ser as rotas de inspeções em mobile, vão ser a aplicação de realidade aumentada, que é o nome bonitinho, né? Mas que é muito utilizado para a própria inspeção, para o próprio serviço de manutenção. Vai ser esse trabalho de coleta digital de dados de manutenção, de falha e de reparo de ativos. E aí, no final, né, quando eu tenho dados que indicam a falha do ativo, indicam os modos de falha, quando eu tenho sensoriamento do meu sistema e quando eu tenho um bom registro dos meus equipamentos, um bom tagueamento, vem, né, o que a gente chama de capacidade preditiva e flexibilidade e adaptabilidade, que aí entram os conceitos de IA. Né? Então, com essa estrutura de dados, a gente consegue ter aí aplicações de IA para diagnóstico e prognóstico de falha de ativos industriais. O que quer dizer isso? Em vez de você ter que ter uma análise ali manual, né? Uma análise que exige ali a presença do engenheiro da manutenção 100% do tempo. Então, você só consegue ter análises em semanas, enfim, até dia a dia. Você teria um sistema que ele consegue responder em segundos uma resposta da presença ou não de uma anomalia, de uma falha, ou de qual falha ele tem, ou quanto tempo falta para falhar, ou a manutenção prescritiva, que já existe esse conceito também, né? Que é já dizer qual é a ação, o próprio sistema, o próprio equipamento, ele já dá uma resposta de qual é a manutenção corretiva. Então, ele já dá uma resposta de qual é a causa, né, da falha. Como se ele já automatizasse até o processo de análise de causa raiz. Pode falar. Então, é a máquina fazendo diagnóstico Isso. e sugerindo também as soluções, correto? Isso. Sem a intervenção humana. Isso, sem a necessidade de uma intervenção contínua, né? A gente eu vou tentar trazer, né, mais à frente, onde entra o papel, porque tem muito esse receio, né, desse trabalho, ele envolver aí uma retirada dessa pessoa, mas não é bem isso. É mais uma ferramenta, na verdade, né? A diferença principal é que eu consigo fazer análise em tempos de segundos ou milissegundos. Então, eu consigo ter um diagnóstico contínuo, além do diagnóstico do analista, que é solicitado na medida em que o sistema ele dá uma resposta, né? Então, precisaria ter ainda essa validação, de certa forma. Certinho? Certo. E aí a gente tem aqui uma pesquisa que eu gosto muito de mostrar, né? Do grupo BCG, que é uma consultoria de gestão grande, famosa, né? Como a McKinsey, como a Bain, que traz quais são os desafios para a aplicação de indústria 4.0. E aí é só para mostrar que hoje, né, o principal desafio, né, as principais dificuldades são pessoas, né? Então, as empresas ranquearam como principal, como maior dificuldade contratação e a segunda maior, né? E a outra que está também no topo, capacitação. Então, a principal dificuldade hoje, né, é ter de fato esse conhecimento e poder trazer, né, para a indústria. Mas com a divulgação e com o entendimento das pessoas desses conceitos e com o crescimento disso, a tendência é que isso se torne parte dos processos, assim como
coisas que, assim como a modelagem estatística, ou a análise de causa-raiz, ou outras, ou o MCC, ou, enfim, até o planejamento de manutenção, se tornou parte do processo um dia, né? Então a tendência é que a gente tenha essa mudança aí ao longo do tempo, gradual. E aí a gente entra, né, no conceito de inteligência artificial em si, né? Aqui é um conceito, são alguns exemplos só, né, da visão que muitas vezes está no senso comum de IA, né? A gente tem aquele filme antigo, né, do Steven Spielberg, que mostra o robozinho lá. A gente tem esse aqui, é um robô que ele é bem aproximado, né, do humano e assustou aí bastante muitas pessoas. E a gente tem a Alexa, por exemplo, né? Então hoje tá no imaginário do que é inteligência artificial, ainda está muito a inteligência artificial do chatbot, ou a inteligência artificial que faz essa comunicação, né? Então o ChatGPT agora, né, também é a novidade no assunto. Mas, na verdade, a gente tem IA em diversas coisas diferentes. E, na verdade, a IA, ela, por dentro, ela vai ter mais essa carinha aqui, né? Ela vai ser um código. Então, ela vai ser um programa de computador, né? Que basicamente vai reconhecer padrão. Então, a gente tem IA no catálogo da Netflix. A gente tem IA na propaganda do Instagram. Porque ela reconhece o seu padrão de compra, no caso da propaganda do Instagram, e reproduz e traz para você, né? Todo mundo já passou por isso, de receber sempre as propagandas certas nos momentos certos, enfim. É a mesma coisa o da Netflix, só que para recomendação, né? Um algoritmo que foi bem famoso quando foi lançado, né? Foi bem estado da arte na época, que é o de recomendação do conteúdo, né? Que você vai assistir. Então, tudo que hoje faz esse processo de coletar uma série de dados e identificar e reproduzir um padrão faz parte do conceito de inteligência artificial. Ou seja, se eu tenho um algoritmo que reconhece o meu padrão de consumo de filme, de consumo de vídeo, ele é uma inteligência artificial da mesma forma que se eu tenho um algoritmo que reconhece o padrão da minha voz e dá uma resposta, né, entre uma série de respostas, é um algoritmo de inteligência artificial também. E hoje, né, a forma de processar os dados como eles existem, né, no campo aí do Big Data, mais difundida são os modelos de aprendizagem de máquina e os modelos de rede neurais, porque eles têm esse poder de reconhecer o padrão sem que eu precisa dizer uma fórmula para ele. Como assim? Se você vai fazer uma análise de degradação de um equipamento, você precisa ter ali, por exemplo, transformar o meu dado de vibração no campo das frequências. Então, eu preciso ter ali, dizer um processo matemático se eu não aplico o modelo de inteligência artificial. Mas é possível que eu tenha um modelo de inteligência artificial que eu só precise mandar um banco de dados para ele e ele vai reconhecer o que tem falha de pista interna, o que tem falha de pista externa, o que tem desbalanceamento, enfim. Né? E aí a gente tem aqui alguns conceitos que são importantes e que se confundem, de certa forma, tá? A gente tem o conceito de inteligência artificial em si, né? Que aborda dentro dele o conceito de aprendizado de máquina. Então, além do chatbot, além da IA do jogo, além do chat GPT, a gente tem dentro desse conceito o que a gente chama de aprendizado de máquina. O que é isso? Eu vou ter um algoritmo, certo? Um modelo matemático, um, um programa de computador, que ele vai ser capaz aí de dar um retorno a depender do meu banco de dados. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aí 500 coletas de dados de vibração de um compressor. E aí, dessas 500, eu tenho o diagnóstico associado.
Então, eu tenho um banco de dados grande, cada dado de vibração meu tem ali se o equipamento estava saudável, se ele tinha uma falha de desbalanceamento, se ele tinha uma falha de degradação do rolamento, enfim, né? Eu posso ter um modelo que quando vier um dado, o 51º dado, ele use todos esses dados para reconhecer em qual desse status se comporta. E aí isso é o que a gente chama de classificação. Então, por exemplo, eu tenho um algoritmo que reconhece imagem. Quais dessas imagens tem um carro? E aí, como é que funciona na prática, né? Você vai fornecer para o modelo matemático uma série de imagens que tem carros e uma série de imagens que não tem carro, e essa informação para ele. E quando chegar uma imagem nova, ele vai ter aprendido, de certa forma, a reconhecer esse padrão e a reproduzir. Dentro do conceito de aprendizado de máquina, a gente tem o conceito de Deep Learning, que é um tipo específico de rede neural, né? Então, é um tipo específico de modelo, e é um nome que é bastante reproduzido, né? Aprendizado profundo, Deep Learning, mas é só um tipo diferente de modelo de aprendizado de máquina. E aí, no meio disso tudo, tem o conceito de ciência de dados, que aborda aprendizado de máquina, aborda aprendizado profundo, mas também aborda outras coisas, né? Aborda a apresentação de dados, aborda a construção de banco de dados, que não faz parte necessariamente desse conceito. Então, aqui eu vou passar, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas é um dos motivos que a gente entende a IA como uma reprodução da inteligência, que é a motivação biológica das redes neurais, que é o principal algoritmo hoje para esse tema, certo? Então, a estrutura da rede neural ela é similar a um neurônio, mas o que ela faz? Existe uma série de valores que vão ser utilizados exatamente para eu conseguir separar o meu banco de dados de alguma forma. E o treinamento da inteligência artificial nada mais é do que eu encontrar o melhor desses valores. Então, é um modelo de otimização, no fim das contas. Não dá para entrar no detalhe técnico aqui. E aí, qual é a ideia? Os modelos seriam os padrões, né, Iago? Isso, o modelo matemático, ele vai reconhecer os padrões, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um campo de 2 dimensões, eu tenho as bolinhas azuis e as bolinhas vermelhas, e o meu modelo vai simplesmente separar as duas. E aí ele vai se treinando até conseguir achar a melhor forma de separar. Dá um exemplo prático para a gente, Iago. Pronto, isso. O que, o que a gente tem de aplicação disso em confiabilidade, por exemplo? Eu posso ter aqui dados de saúde do equipamento ou até dados de processo que estejam vinculados a algum estado do meu sistema. Então, por exemplo, eu tenho os dados de temperatura de um equipamento específico e eu sei que nos períodos pré-determinados esse equipamento estava passando por um problema que foi detectado mais à frente. Então, eu sei que nesse espaço aqui eu tenho, por exemplo, os dados de um equipamento que estava com defeito. Enquanto eu sei que no outro espaço eu tenho os dados de um equipamento que não estava com defeito. Então, eu posso treinar o modelo para que quando chegue um novo dado aqui, ele faça essa classificação. Essa correlação, né? Ou seja, você tem os Isso, ele parâmetros entende. do funcionamento Exato. saudável e o parâmetro que descola um pouco disso, desse padrão, né, do funcionamento saudável, seria supostamente um possível defeito, correto? Isso. E qual é a ideia, né? Você consegue ter essa avaliação em questão de segundos. Então, a gente vai conseguir ver com um pouco mais de calma aqui qual é a ideia dessa aplicação para o campo da confiabilidade, né? Dentro da confiabilidade, que vai abarcar aí o conceito de inteligência artificial, é um outro conceito chamado PHM, que é bem difundido no meio acadêmico, mas ainda não é tão conhecido no meio prático, né? Que PHM é prognóstico e gestão da saúde ativa, e o que ele compreende? Todo o conhecimento
e os equipamentos e os sistemas que vão cumprir esse papel de pegar dados e transformar em decisão. Então, por exemplo, a gente tem um case que a gente mostra mais na frente, em que a gente usa dados de falha dos turbogeradores de um sistema elétrico de uma indústria para dar a resposta de quão lucrativo é desligar ou não aquele turbogeradores, considerando a probabilidade de blackout. Então, eu tenho um banco de dados, né, de falha do equipamento, eu tenho um banco de dados de reparo, e eu preciso chegar a uma decisão. Então, eu preciso passar por todo esse ciclo, né? Eu preciso pegar aqueles dados que são brutos, que são datas de falha, basicamente, e transformar ele em processo de decisão. Então, a gente tem o processo de adquirir o dado em si, que é muito importante, né? É preciso ter acesso aos dados. E aí vem uma etapa de avaliação da condição, né? Então, pode ser que você use esses dados para avaliar quão degradado está o equipamento, né? É bastante comum no campo da inspeção isso, né? De quanto tempo, qual é a previsão de tempo para que aquela corrosão, para ter a vida útil daquele equipamento estático, por exemplo, né? Então, você usa um histórico de dados ali para para chegar nessa decisão. Ou então, eu ter um diagnóstico, dizer se aquele equipamento ele está falho ou não, ou dizer pelos dados qual é o modo de falha naquele equipamento, que é muito comum, né, em termos práticos, na parte de análise de vibração. O prognóstico é essa questão de tempo até a falha, né, ou então probabilidade de falha, que é o caso né, do exemplo que a gente vai falar mais na frente, e o próprio processo de apoiar a decisão. Então, você constrói todos esses modelos matemáticos, que inclui os modelos de, de machine learning, mas não se restringem para tomar uma decisão. Né? E aí, o PHM é basicamente tudo que abarca isso. Então, é um conceito bem amplo, né, e multidisciplinar, que vai de processos de aquisição de dados, então vai desde a automação, desde a coleta de dados, até o processo de apoio à decisão. Então, até a parte de gestão, a parte de entendimento do sistema, tudo isso está incluso. E dentro do PHM, a gente tem algumas possibilidades, né? Que são o uso de modelos estatísticos, que é o que aí Luiz conhece muito bem, né? Que são os modelos de análise RAM, os modelos de análise de probabilidade de falha de sistema, então árvore de falhas, diagrama de blocos de confiabilidade. Temos os modelos de aprendizagem de máquina, mas também temos outros modelos, né? Modelos de física de falha, que aí envolve as análises de degradação pela física de falha mesmo, ou modelos híbridos. Então, tem uma série de tópicos. E dentro desse conceito, a aprendizagem de máquina está aqui, certo? Então, a gente tem a possibilidade de fazer o PHM baseado em dados, né? E aí, do que ele parte, né? Primeiro, eu tenho que ter uma aquisição de dados para eu poder aplicar, né, esses modelos de inteligência artificial. Depois, eu tenho que transformar esses dados em informação de alguma forma para o meu modelo. Então, os dados de vibração, eu vou fazer uma transformação para o campo das frequências. Quem conhece de análise de vibração conhece bastante isso. Ou então, dados de processo, eu vou ter que fazer uma limpeza dos dados para que eu tenha ali um melhor retorno, né? E aí eu posso fazer o meu diagnóstico, que é o quê? Eu entender como está o equipamento naquele momento baseado nos dados, e o prognóstico, que é eu entender qual é a tendência para a falha daquele equipamento também baseado nos dados. Iago, Pode falar. me corrija se eu estiver equivocado, tá? Mas pelo que eu tenho lido aí em alguns artigos, né, da Faculdade de Maryland, esses modelos híbridos, né, são os últimos, as ferramentas mais recentes de utilização da engenharia da confiabilidade, correto? Isso, Se eu eles não me engano, são. eles foram criados em torno de 2000, certo? Sim, eles estão. Historicamente, eles estão ali em torno de 2000, né? E eles vêm logo antes do modelo de inteligência artificial. Então, eles são os mais recentes antes dos modelos de aprendizagem de máquina, né? O que os modelos híbridos envolvem aí? Envolvem os testes acelerados, envolvem, e aí, enfim,
envolve o próprio uso, né? Tem alguns modelos híbridos que envolvem também aprendizagem de máquina. Então já existem novos modelos, mais recentes ainda, que é de você chama rede neural apoiada pela física, em que você insere o modelo físico na inteligência artificial e junta os dois conhecimentos. E aí já é um negócio mais avançado, né? Digamos assim. A sua rede neural, ela não recebe só os dados e transforma eles em informação. Ela recebe os dados e recebe informações das equações físicas, enfim. E junta as duas informações e dá um retorno, certo? E aí eu só queria explicar rapidinho para tentar dar uma visão, antes da gente entrar nos cases, do que são três conceitos importantes aqui, que é a detecção de anomalia, o diagnóstico e o prognóstico. Muito do que a principal aplicação hoje, né, como esse conceito de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial, ele está associado com o uso de dados de saúde, de condição do equipamento. Então, quando a gente fala de confiabilidade e IA, muito provavelmente a gente vai estar falando de manutenção preditiva, tá? Então, existem três conceitos importantes para essa união aí de manutenção preditiva e inteligência artificial, ou manutenção baseada na condição e inteligência artificial, que são a detecção de anomalia, o diagnóstico e o prognóstico, né? E aí, eu acho que aqui a gente consegue visualizar, talvez, de uma forma mais ilustrativa, certo? Qual é a ideia, primeiro, da detecção de anomalia? O que que a gente chama de detecção de anomalia? Eu tenho aqui uma bomba, né, que se comporta naturalmente, e aí ela vai seguindo ali com o meu dado de vibração dela, se comportando normal. E eu sofro ali algum problema, sei lá, de cavitação, algum problema no balanceamento, algum outro problema nesse equipamento, e esse dado ele vai deixar de se comportar dessa maneira. Então, a detecção de anomalia vai ser um algoritmo de IA que ele vai alarmar isso. Ele vai ficar ali recebendo os dados do meu PI, ou os dados do meu monitoramento, do meu SDCD, e quando esse dado sair do comportamento que ele sempre se comporta, ele vai dar um alarme, opa, tem alguma coisa de errado, né? Então, o que acontece aqui? Eu tenho um equipamento e eu vou observar ali continuamente, né? Como é que está o comportamento dessa variável. Então, vamos dizer que aqui é a pressão. E aí, essa variável, ela vai tendo esse comportamento aqui e ela não sai disso, passa ali a semana nisso, enfim. E aí, em algum momento, essa variável, ela sai desse comportamento padrão, ela muda de comportamento repentinamente. Depois ela volta, certo? E continua. Qual é a ideia? É eu ter um algoritmo de inteligência artificial que vai coletar esses dados aqui iniciais, vai entender que isso aqui é o comportamento padrão e vai dizer, quando eu tiver uma fuga desse comportamento, acionar um alarme ou informar que tem ali algum defeito, a possibilidade de ter algum defeito naquele equipamento. Qual é a diferença disso para eu estabelecer um alarme padrão para uma variável, né? Tipo, estabelecer um set de alarme. A diferença é que eu posso mesclar, então eu posso mesclar a pressão com a temperatura, com a vibração e ver quando os três deixam de se comportar normalmente, e aí já ter um negócio com a correlação maior, né? Para identificar outras possibilidades que não a mudança da variável para mais ou para menos, né? E, e com isso a gente consegue ter essa avaliação segundo a segundo, né? A avaliação no mesmo tempo do PI. O meu algoritmo, a minha rede neural, o meu algoritmo de inteligência artificial, ele vai avaliar quando existe uma fuga desse comportamento, desse equipamento, desse sistema, ou até dessa planta. Então, isso aqui é um conceito inicial, né, do que seria a detecção de anomalia. Um outro conceito que é importante também, né, é o diagnóstico, certo? Qual é a diferença do diagnóstico para a detecção de anomalia? A detecção de anomalia, eu digo
o quê? Né? Eu digo que teve uma fuga do comportamento. Então, eu não digo o quê. Pode ser que essa fuga do comportamento seja alguma mudança, alguma decisão operacional que fez com que tenha aquela fuga do comportamento. Mas pode ser que seja um defeito do equipamento. Já o diagnóstico, o modelo de inteligência artificial, ele vai dizer o que está causando aquela mudança no dado. Então, ele vai dizer que é uma falha em tal componente do equipamento, ele vai dizer que existe uma probabilidade grande de ser uma falha em tal, se estiver fazendo para todo um sistema, ele vai dizer que é uma probabilidade grande de ser uma falha em tal equipamento que leva àquela mudança de comportamento. Então, a principal diferença da detecção de anomalia para o diagnóstico é que no diagnóstico eu digo qual é o meu modo de falha, qual é a minha causa de falha. Qual é a diferença do que eu preciso ter? Porque, obviamente, é muito mais interessante ter o diagnóstico do que ter a detecção de anomalia. Mas nem sempre eu consigo ter o diagnóstico, porque para ter a detecção de anomalia eu só preciso ter o sensoriamento acontecendo. Então, é o modelo mais fácil de eu conseguir entregar sem que eu tenha uma estrutura de dados. Mas para eu ter um diagnóstico, eu preciso de um histórico em que eu rotule os meus dados de acordo com o que eu quero detectar. Por exemplo, vamos lá para rolamento, né? Eu posso ter falha de pista interna, pista externa, posso, posso ter falha nas bolas. E aí eu tenho essas três possibilidades. Então eu tenho que ter um histórico de dados de falhas na pista externa, de falhas na pista interna, de falha nas bolas de rolamento, e esse histórico, e também do dado sem falha. Então eu tenho que ter, além do meu sensor coletando, algo que eu diga como o equipamento estava naquela situação. Então eu vou ter que ter tanto dados bons de PI e de sensoriamento, quanto dados bons de notas e ordens de manutenção, por exemplo, para fazer um diagnóstico. Já para fazer uma detecção de anomalia, eu consigo fazer tendo dados de comportamento usual e identificando quando foge desse comportamento. Então, eu só preciso ter o sensoriamento, porque basicamente você vai ver quando o equipamento ele está fora da média, né? As variáveis dele estão fora da média, digamos assim. Tiago, E a gente tem. existe Opa. um limite de parâmetros que a gente pode correlacionar? Hoje, né, o limite de parâmetros que podem ser correlacionados de variáveis, ele está muito mais atrelado ao limite da indústria do que ao limite dos modelos matemáticos. Por quê? Os modelos matemáticos de aprendizagem de máquina, eles são construídos para coletar todos os dados de por onde você anda, por exemplo. Eles são construídos para coletar bancos de dados enormes, substancialmente maiores do que os que a gente coleta na indústria. Então, eles são construídos para tratar todos os dados dos usuários do Instagram, falando assim, dimensão de tamanho de dado. Então, percebe que eu tenho modelos para tratar dados muito maiores do que eu costumo ter na indústria, ao ponto de que é muito provável que eu consiga agregar o máximo de variáveis. Só que é importante, e aí entra o papel do engenheiro, né? Na construção desses modelos, quando a gente insere variáveis que não têm significado, então se eu tiver aqui alguma variável que não tenha muito significado para aquela anomalia ou para aquela falha, sei lá, né, a rotação do equipamento. Se eu uso essa variável, se eu tento aplicar essa variável, ela vai poluir o meu modelo. Então ela vai dificultar o meu modelo. Mas não existe uma limitação da quantidade de parâmetros que você colocar. O que recomenda-se é que você filtre os que tenham significado para o que você está analisando. Ou seja, parâmetros precisos, né? Isso, é necessário ter esse senso crítico, né, de qual variável você vai pôr aqui nessa análise. Quando a Certo? gente fala parâmetros, pessoal, só para a gente deixar um pouco mais claro, né? São parâmetros, por exemplo, rotação, temperatura, vibração, né? Thiago, vazão. Isso. São variáveis de processo ou variáveis de condição do equipamento. Então, pode ser aí, né, a vazão, pressão, temperatura, ou pode ser vibração, enfim, Rotação. rotação. Pode ser tanto variável que indique o processo
e variável que indique a saúde, que só seja utilizada para indicar a condição do equipamento em si. E qual é a diferença dessas duas variáveis, né? A variável de processo, ela vai dar respostas, claro, mas no geral ela vai ter uma tendência a você conseguir modelos menos precisos, mas você ainda consegue modelos. Por quê? Porque as variáveis de processo elas variam muito mais com as decisões de operação, com o que está sendo processado, enfim, elas têm uma variabilidade muito maior que de elementos distantes da falha. A variável de saúde, que é a mais famosa, é a vibração, o objetivo dela é identificar a condição e a falha no equipamento, mas dá para trabalhar com os dois. Só que um dá uma resposta mais positiva que a outra. E aí a gente tem um terceiro elemento, né, que é o prognóstico, né? Então, em vez de eu ter o meu modelo para dizer o que está acontecendo, o meu modelo de inteligência artificial ele vai dar uma previsão de quanto tempo falta para aquele equipamento falhar. Então, o que eu preciso dar para esse meu modelo? Eu preciso dar os dados de processo, de saúde, enfim, e dar quanto tempo aquele equipamento estava até a falha quando aquele dado foi puxado. Por exemplo, eu tenho uma caldeira que falhou hoje, e aí eu tenho um histórico de um mês sem ela ter falhado. Então, o meu primeiro dado lá vai estar associado a um tempo de um mês, o meu segundo dado vai estar de 29 dias, se eu tirar dados em blocos de um dia, por exemplo. E aí o meu modelo, né, de inteligência artificial, ele vai aprender a olhar aquele valor, aquelas medidas, e me dar um tempo que falta para aquele equipamento falhar, uma previsão do tempo. E essa medida a gente chama de RUL, que é uma medida bastante conhecida nesse contexto, que é o Remaining Useful Life, que é o tempo de vida útil remanescente, que é basicamente quanto tempo falta para o equipamento falhar, de um modo grosseiro, né? Então, é essa distância entre o tempo atual e o tempo da falha. E aí eu vou mostrar aqui, né? Ah, sim, isso aqui é um diagrama, né, de Me como... perdoe te interromper, né? Mas acho que é um comentário relevante. Pessoal, veja como é interessante nesse tipo de análise, porque a gente começa a usar os dados, a usar a inteligência artificial para fazer uma detecção de defeitos, né? Isso de uma maneira sistêmica, automática, onde você consegue extrair um diagnóstico de tempo de vida útil até uma falha, né? Hoje a gente faz isso através de análise de vibração, onde você tem a necessidade de inspetor ir lá coletar os dados, ou então você vai ter um monitoramento online. Agora, por exemplo, eu vivi um caso interessante onde a gente tinha um rotor de uma bomba que ele já estava operando todo o tempo, que ao longo da sua vida útil ele foi desgastando e a vazão entregue, né, por essa bomba foi caindo ao longo do tempo, né? A gente não conseguia identificar a origem desse problema. A gente só identificou após a abertura da bomba. Mas certamente, se a gente conseguisse correlacionar o parâmetro de rotação ao parâmetro de vazão, né, e a gente tivesse essa ideia, né, esse conhecimento, certamente a gente já conseguiria ter uma previsão ou então um diagnóstico, né, que havia um problema naquele rotor daquela bomba. Isso. Então, qual é a grande vantagem aqui dessa ferramenta, né? É que você consegue ter esse processo de uma forma automatizada e muito rápida. Então, alguns tipos de falha específico, por exemplo, cavitação, ele não permite com que você dure uma semana para poder detectar aquele problema. Então, eu tenho a inteligência artificial, que é um nome bonito, né, para esses modelos de aprendizagem de máquina, que é um nome bonito para modelos estatísticos de uma forma geral, é, ela permite com que essa análise seja feita de forma automatizada e sete, de certa forma, alarmes, né? Então, você consegue ter alarmes que vão além de alarmes lineares, né? Se a variável ela está abaixo ou acima. Não, que comporte aí uma série grande de variáveis para mostrar que existe um defeito ali a ser buscado, para mostrar que existe um tempo, né? No caso do RUL, que falta pouco tempo para o equipamento falhar e você precisa tomar uma ação antes que você tenha que fazer uma manutenção emergencial. Então, qual é a ideia, né? Esses três conceitos da detecção de anomalia, do diagnóstico e do prognóstico,
eles permitem com que a gente tenha essas análises de forma rápida, ágil e contínua, digamos assim. E eles são adaptáveis ao nível de dados que você tem. Eu só tenho dados de processo e dados de sensor. Dá para aplicar uma detecção de anomalia. Mas aí eu já tenho dados das minhas ordens de manutenção, estão bem registrados, o que é muito raro. As minhas ordens de manutenção estão muito bem registradas, então eu consigo associar cada dado ao modo de falha. E eu quero saber qual é o modo de falha baseado no dado. Dá para fazer porque dá para você ter mais informação porque você tem um banco de dados melhor. Né? Eu já quero saber qual é o tempo que o equipamento falta para ele falhar. Todo mundo quer a bola de cristal, né? Que é o prognóstico, é o mais avançado, e aí você vai precisar de mais dados ainda. Então, a ideia do engenheiro nesse papel é tanto de saber entender, relacionar o dado à falha e poder construir os modelos dessa forma, quanto de entender qual tipo de metodologia se aplica a seus dados, né? E aí, eu queria entrar aqui nos cases rapidinho para tentar ilustrar de uma forma mais prática, né? E como esses modelos funcionam. E aí a gente tem o primeiro aqui, que foi um algoritmo que foi implementado, certo? Para detecção de anomalia em compressores de uma empresa de uma indústria petroquímica. É de uma indústria petroquímica, mas poderia ser qualquer indústria. Por quê? Porque eram compressores de ar de instrumento. Então, são sistemas que vão ter aí em sistema de utilidade de praticamente qualquer indústria, certo? Como funciona? Era feito, nesse caso, análises de vibração desses compressores. Tinham 8 compressores nessa planta. E essa análise era feita por rota, certo? Mas a gente tinha ali o histórico dos dados de vibração. Então, o que é aplicável, né? Você tem poucos dados, certo? Quando você tem o dado offline, você não tem o dado segundo a segundo. E o pessoal que estava planejando aumentar a coleta de dados para uma coleta online queria já ter esse modelo ali rodando de certa forma. Como você tem poucos dados, a gente não consegue, com uma quantidade pequena de dados, fazer um diagnóstico ou fazer um prognóstico, mas a gente consegue fazer uma detecção de anomalia, né? Esses dados, eles estavam rotulados, certo? Então, a gente sabia quais dados eram do comportamento usual da máquina e quais dados não eram. E a gente conseguiu aqui desenhar um modelo matemático que separava os dados normais dos dados anômalos. Aqui é uma redução, né? Quando é coletada a vibração, você coleta uma série temporal com vários dados, certo? E aqui a gente reduziu o dado e a gente consegue ver, ó. Não sei se vai dar. Os dados que têm os menores desvio padrão e as menores amplitudes, eles vão estar aqui concentrados aqui, e a maioria vão ser os pontinhos verdes, que são os dados normais. Se a gente ver aqui, ó, a gente vai ter a maior concentração dos dados vermelhos, que são os dados de falha. Então, qual é a ideia? A gente constrói um modelo matemático que separa isso aqui. Quando chega um dado novo, online, ele já faz a análise. Né? Nesse caso, a gente construiu eu não coloquei aqui a imagem, mas a gente construiu um sistema que o próprio engenheiro colocava o dado, né? Colocava o banco de dados como ele era extraído, porque ainda estava offline, e esse sistema dava a resposta de se ali eu tinha uma anomalia ou não. Né? Um outro case que é de cavitação, certo? Então, a cavitação, ela é um problema que é bastante detectável por vibração, de certa forma, só que o problema dela é que ela precisa ser detectada rápida, certo? E a gente tem aqui uma construção, né, de um modelo matemático que pega a imagem, na verdade, do espectro da frequência, que é esse exemplo aqui, e detecta se aquele equipamento ele estava passando por uma cavitação, se a cavitação estava muito crítica ou se ele estava adequado. Então, a gente consegue aqui uma resposta bastante apropriada, né? Por quê?
o que é esse diagrama aqui? Esse diagrama ele indica o quanto o meu modelo está acertando, minha rede neural está acertando. 85 dos dados que eram saudáveis foram classificados como saudáveis, 29 do que eram de cavitação foram classificados como cavitação. Enfim, mas qual é a ideia aqui? Qual é a diferença aqui? Eu consigo ter um set de alarme, por exemplo, para cavitação que mostre, né, que use aí esses dados de vibração, ou pode usar uma série grande de dados com outros dados, de uma forma contínua, segundo a segundo, no tempo em que o sensor coleta, certo? E aí aqui a gente tem um outro, né, que é bastante conhecido também, que é de prognóstico de rolamento, é um problema clássico, né? Em que qual é a ideia, né? A gente tem um nível ali de vibração do RMS que ele tem alguns limiares e eu consigo prever quando essa minha vibração ela vai passar do meu limiar. Então eu vou ter aí uma previsão do meu tempo até que o meu equipamento ele tenha esse nível de degradação e esse indicador de que ele vai falhar, né? Então eu consigo prever o meu tempo até a falha, certo? E aqui a gente tem o... Opa! Nesse caso específico do rolamento, como a gente precisa ter os padrões, né, para poder fazer essa especificação do tempo até a falha, você precisa ter uma biblioteca, né, de históricos de falha de rolamento, correto? Isso. Como o modelo ele precisa reconhecer o padrão, você precisa ter uma biblioteca do histórico de falhas de rolamento associada ao tempo em que o equipamento falhou. Então, por exemplo, eu tenho o dado de hoje associado, o dado de 3 meses atrás associado que ele falhou ontem. Então, eu tenho que ter todo esse histórico, né, para realizar esse prognóstico. Ou seja, um exemplo disso aí seria um ventilador de uma tiragem de forno, né, que removesse os gases exaustos de um forno e de tempo em tempo ele ali acaba tendo algumas incrustações por causa da fuligem, né? E aí, periodicamente, você precisa fazer um balanceamento ou fazer uma limpeza desse rotor. Esse exemplo que eu dei agora seria um modelo aplicável para essa análise que você acabou de apresentar, correto? Sim, se eu tenho o dado, né, associado ao tempo em que faltava para aquele equipamento ter que passar por essa manutenção, eu consigo fazer esse prognóstico, né? Eu consigo fazer esse modelo de IA que vai sempre receber um dado novo e dizer quanto tempo falta. É essa que é a ideia. E aí permite, né, um processo de planejamento e de execução das ações de manutenção muito mais proativo, digamos assim, né? Você não vai esperar ou não vai esperar a ocorrência da falha para executar uma manutenção corretiva, né? Beleza? Pode seguir em frente, Thiago. E aqui a gente tem um outro tópico, na verdade, né? Que eu acho que é um tópico importante para a engenharia de confiabilidade, principalmente quantitativo, que é o uso de programas, né, de computação para apoiar os modelos matemáticos e estatísticos ou para apoiar análises em geral, né? Até para apoiar determinação de taxonomia é possível, por exemplo, né? Porque a gente consegue automatizar uma série de trabalhos e facilitar muito as análises quando elas são muito robustas, né? Então aqui eu tenho um exemplo de um modelo matemático que foi implementado para analisar aí, paradas de unidades críticas por blackout, né? E para fazer análise foram necessários desenhar mais de 50 árvores de falhas. E isso aqui ele só é viabilizado porque a gente consegue automatizar o desenho dessas árvores de falha. O que é árvore de falha, né? A árvore de falha ela simula a lógica de falha do sistema e a gente pode fazer uma simulação de Monte Carlo, né? Assim como é feito para o diagrama de blocos, para calcular a probabilidade do meu sistema falhar. Nesse caso, era para calcular a probabilidade de blackout, né? Então a gente consegue aí juntar tanto a ferramenta clássica com o uso, né, de algoritmos simples, combinatórios, né, feitos em R, nesse caso aqui foi feito em R, para conseguir estender a análise para a gente realmente conseguir apoiar a decisão, porque fazer o modelo estatístico
um passo e você conectar esse modelo estatístico com a decisão, com o processo decisório é outro passo. Então, aqui era necessário entender como o sistema se comportaria à medida que você desligasse alguns TGs. E a análise ela é feita para todos os cenários possíveis em que eu desligo os TGs para plantas e unidades diferentes. Para isso, a gente precisava automatizar esse processo de construir essa árvore. A gente não ia conseguir fazer em tempo hábil se a gente precisasse construir no software especialista árvore por árvore. E aí a gente consegue fazer essa automação de forma individualizada com o uso de programação. E Deixa eu ver aqui é um outro. se eu entendi bem. Você faz, então, uma árvore de falha onde você analisa 50 possibilidades, né, de ocorrência de eventos simultâneos, né, que levem àquele evento, correto? É isso? Não, a ideia é, né? Eu tenho uma árvore de falha e aí eu preciso adaptar essa árvore de falha para ver um novo cenário. Então, eu vou ter mais de 50 adaptações dessa árvore de falhas que precisam ser automatizadas e mais de 50 simulações que foram feitas diferente de Monte Carlo, né? Então, eu preciso ter essa automatização dessa construção da árvore, como se fosse uma automatização da construção do diagrama de blocos, né? E aí facilitar esse processo e ter agilidade, né? No que, enfim, diminuir muito o consumo de HH. E aí a gente tem um outro case que, inclusive, o próprio Luiz mostrou no primeiro Reliability Talks, né, que é o diagrama de blocos, né, que a gente fez. Esse diagrama de blocos, qual era a ideia aqui, né? A ideia era entender o sistema de vapor, certo? E entender como o sistema se comportava na medida que tinha falhas nesse sistema de vapor. Então, a gente tinha níveis diferentes de falha, né? Se eu perder duas caldeiras, o meu sistema, minha unidade tal cai. Se eu perder todas, a minha planta inteira cai. Então, são níveis diferentes de falhas e combinações diferentes, né, de caldeiras que levam o meu sistema a falhar, né? Então, qual é a ideia, né? Se eu tenho aí um patamar de que se eu preciso ter 750 toneladas para produzir plenamente, eu preciso avaliar todas as combinações de falhas de caldeira que fazem com que eu caia abaixo de 750. E se eu preciso de 300 para não perder toda a planta, eu preciso ver todas as combinações de caldeira que fazem eu cair abaixo daquele 300. E aí esse trabalho foi feito em conjunto aí, né, com o Luiz. A gente fez uma análise para entender essas combinações e um algoritmo feito em Python, né, que construía essas combinações aí e popou bastante HH, né? Então, esses foram os cases, né? Eu queria de novo aí agradecer a oportunidade, agradecer ao tempo de todo mundo, né, que pôde assistir aí e abrir para dúvidas e questionamentos e comentários. Pode ser, Luiz? Claro. O pessoal pode ficar à vontade aí para fazer qualquer pergunta, tá bem? Muito obrigado, Iago. Iago, parabéns aí pela apresentação. Realmente, quando a gente fala que a gente precisa ter decisões orientadas a dados, né, é um pouco do que a gente viu aqui. É o data-driven que a gente fala hoje, né? A gente fala hoje muito dentro da empresa que eu trabalho, na CIBA, né? É tomar decisões orientadas a dados, né? Quanto mais modelagem, mais informações que a gente consegue organizar para poder facilitar a tomada de decisão, mais assertivo a gente é, né? Parabéns aí pela forma como você conduziu um assunto específico, complexo de entender no primeiro momento, mas quando a gente consegue acessar, né, o propósito, o dado, a correlação e fazer as conexões, a gente consegue entender de fato a viabilidade que isso tem, né? Então, muito bom. Se alguém quiser fazer a pergunta, falando aqui ou escrevendo no chat, fica à vontade, tá? Faz a primeira você aí, Luiz. Tá bem, vou fazer uma pergunta aqui, Iago. É,
você mostrou ali um slide, que mostrou ali os filmes de ficção científica, né? E eu vejo assim, que, de certa forma, a gente, ainda que de uma maneira bem lenta, a gente está caminhando um pouco daquilo, né? Quando você fala em a própria máquina fazer um diagnóstico e apresentar soluções, né? De certa forma, esse é um papel que hoje é feito pelo analista, né? A minha pergunta é a seguinte: você acredita que, possivelmente, em um futuro distante, daqui a 50 anos, talvez, ou até mais, existe a possibilidade, por exemplo, de a gente ser, em algum momento aí na história, se tornar independente da análise de um analista? De um analista de dados de vibração, você fala, né? E Eu entendo que essa é uma discussão bem ampla, né? Eu entendo que a curto prazo, né? Curto prazo eu penso 5 anos, 10 anos, isso aqui é mais uma ferramenta, né? As perspectivas de avanço é que os modelos eles passem, inclusive, a dizer qual é a manutenção que precisa ser feita. Mas não quer dizer que vai tirar o papel do analista. É mais uma ferramenta para o analista, né? Então, muito provavelmente ainda vai ser necessário o papel da validação, da conferência e a própria construção dos bancos de dados, ela precisa ela preconiza a existência desse analista. Então, hoje eu não enxergo essa possibilidade, mas pode ser que daqui a 50 anos, os modelos eles tenham evoluído de tal forma que você possa aí misturar modelos de linguagem natural ou qualquer outra coisa para que, de alguma forma, o modelo ele já saiba fazer essa análise, mas eu não tenho como afirmar. Hoje, com os modelos que vêm sendo construídos, né, que academicamente vem tendo avanço, a ideia é que isso seja mais uma ferramenta de análise quantitativa do que um substituto, né, do analista, né, que isso é uma preocupação dos estudos de inteligência artificial em todos os campos, né? Não deixaria de ser nesse aqui também. ok, obrigado, Iago. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Opa, boa noite, Marcelo. Marcelo. Joia. Iago, eu fiquei com uma dúvida aqui, cara. Eu não sei se eu vi aí ou se passou aqui. Na verdade, são duas dúvidas e elas se conectam, tá? Eu já trabalhei com alguns preditores, enfim, alguns itens que trazem um pouco de IA também da indústria, e um dos fatores que pega muito não sei se o termo é esse técnico, tá? É o percentual de assertividade, né? Ou quantos falsos positivos isso A aparece, acurácia, né? enfim, tá? E aí eu não vi nos seus cases como que foi aí a tua experiência, e além disso, como que você enxerga? Porque assim, quando você tem modelos, né, quando a gente trata de vibração, alguns, a gente trouxe o termo de rótulo, né, que os rótulos são bem conhecidos, eu entendo que isso pode tender aí para um caminho de assertividade maior. Mas quando a gente começar a colocar variáveis de processo que não são tão Sim. conhecidas, né, por exemplo, pressão, vazão, a gente falou disso aí, e que talvez nem o próprio analista conheça bem como que isso funciona no processo, ou como que isso se Uhum. correlaciona. Eu acredito que isso deve cair, esse percentual, Sim. e você falou de até a gente correlacionar as ordens de manutenção, e aí a gente entra com outra variável que é totalmente manual, que é imprecisa, né? Claro, Isso. a gente quer que seja, né, que seja bem feita a ordem, enfim, mas a gente sabe que as OS depende do ser humano lançar, Uhum. enfim. Qual que foi aqui, tá, a tua experiência nesses dois cases, e aí sendo cases de vibração, eu acredito que possa ser, né, um percentual mais alto, e como que você enxerga a correlação desses dois aspectos da acurácia né, em referência aí a variáveis de processo e também a correlação de ordem de serviço? Isso, vamos lá, né? É, vamos por partes. Sobre os cases, os dois cases eram de vibração, certo? O Sim. case de cavitação, ele tem deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a imagem. Eu não vou conseguir mostrar a imagem. Mas o dado de cavitação, né? Ele fica com dado de vibração muito evidente no espectro. Então é muito visível até a olho humano. Então o modelo ele consegue ter um Ah, resultado muito satisfatório em termos de assertividade. Já no dos compressores, o número
falso positivo, tinha um certo valor. Por quê? Porque o banco de dados era muito restrito. Então, qual é a importância aqui? Né? Qual é a minha visão, certo? Você precisa entender as limitações do banco de dados, entender qual modelo você vai aplicar baseado nessas limitações e entender qual tipo de resposta você vai esperar nessas limitações. Isso se destoa um pouco quando você tem soluções prontas de mercado muitas vezes. Porque a solução pronta, ela não tem esse papel personalizado do analista, digamos assim. Então, ela traz dados multicontextos, né? Já respondendo a pergunta do William, né? É comum que os dados usados para treinar esses modelos sejam de contextos diferentes e de coletas diferentes para tentar dar uma abrangência, mas isso ajuda a perder um pouco, né, a assertividade e facilitar a presença desse falso positivo. E ela não carrega essa análise restrita e aplicada ao seu contexto. E aí a gente puxa para o gancho da questão da variável de processo. Usar a variável de processo é uma coisa que é importante quando você tem só isso, né? E você tem que trabalhar com isso, mas que carrega algumas dificuldades. Quais? Né? As variáveis de processo, elas variam com decisões operacionais, decisões de matéria-prima, decisões de lote, elas variam com coisas que não são a falha do equipamento, de uma forma direta. Então, é ainda mais necessário, se eu uso variáveis de processo, eu ter essa análise específica do meu contexto para entender como os meus modelos vão se comportar naquele contexto, pegar o melhor tipo de rede neural para aquele contexto, daquela indústria, daquele sistema. Então, quanto mais complexos os meus dados, mais complexa ainda a minha análise. E aí a questão das ordens de manutenção que é o seguinte, a ideia da ordem de manutenção é ela permitir a construção do rótulo. Então, não é ela entrar como um dado coletado continuamente, é ela permitir com que eu tenha o tempo até a falha ou com que eu tenha o modo de falha, né? Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Não, ficou claro, agora ficou claro, porque na verdade a ordem de manutenção ela pode te induzir a errar o modo de falha, né? Ali o diagnóstico, né? E não interferir na detecção, né? Que aí você separou bem ali as etapas, né? Um erro muito comum de ordem de manutenção que faz com que você erre no seu modelo, você pode usar a ordem de manutenção em previsão de RUL, por exemplo. Eu preciso que cada dado esteja associado a um tempo até a falha. Então, se eu não emito a ordem na data e na hora certa, que a gente sabe que é uma coisa que costuma falhar, né, na data e na hora certa da falha do equipamento, e aí quem trabalha com modelo estatístico clássico sabe bem isso, a importância desse dado específico, eu tenho problemas também, né? Então, percebo a necessidade de ter essas análises críticas do dado, né? O que, de certa forma, descredibiliza um pouco essas soluções que já vêm prontas, né? Tipo, o sensor que eu coloco e já detecta. Ou então, porque é preciso ter ali a contextualização do ambiente, do próprio processo, dá muito mais riqueza, né? Respondi a pergunta? Tranquilo, não, isso mesmo. Obrigado. Tranquilo, de nada. O William perguntou, né? Em apps padrões de IA, por exemplo, onde temos o mesmo app em várias empresas, os dados de uma empresa são compartilhados com um banco de dados para auxiliar nas análises em outras empresas. Aí é uma questão até legal também, né? Que envolve aí a LGPD e tudo mais, de como, sei lá, a Traction ou a VEG ou qualquer dessas empresas que traga esse serviço de assessoramento já com o modelo de IA, vai utilizar os dados da empresa. O que é provavelmente mais comum é que esses modelos eles sejam alimentados por bancos de dados abertos, que são bastante comuns para dados de vibração, tá? E por histórico de dados que aquela própria empresa tem acesso e tem permissão para utilizar. Joia. Tem mais uma pergunta aí, Iago. Sabemos que a rotulagem dos dados é crucial para a construção dos modelos de mineração de dados e nos permite criar clusters e identificar diferentes padrões de contexto. Qual método você utiliza para combinar variáveis discretas e contínuas na construção do modelo? Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, tá, Rodrigo? Se eu não entendi, você me corrija.
O cluster, existe uma abordagem, né, de utilizar a clusterização para você fazer a rotulagem dos dados. O que é isso? Eu tenho dificuldade para ter meus dados rotulados. E eu sei que eu tenho 3 rótulos. Então, eu vou aplicar um modelo de clusterização, que aí já é um assunto bem específico, né, de como funciona. E aí, um bastante comum é o próprio KNN, mas aí depende do que você vai. Depende muito do seu contexto. Eu vou usar esse modelo de clusterização para rotular os dados, né? Então, eu vou facilitar o meu processo de rotulagem, de certa forma, né? A combinação de variável discretas e contínuas já é um outro tópico, né? Aí, a depender de qual variável discreta é e de qual variável contínua você vai ter que fazer isso na sua estrutura de rede neural, se for uma rede neural que você for utilizar. E aí, se for uma rede neural, você vai ter que utilizar o que a gente chama de variável dummy para as variáveis categóricas e normalizar as variáveis contínuas, né? De uma forma assim bem ampla. E aí, uma possibilidade, né, que também eu já vi ser aplicada, mas eu nunca cheguei a utilizar, para combinar variáveis discretas e contínuas e fazer clusterização, é você utilizar um autoencoder, alguma rede neural que faça uma redução daquele banco de dados, do dado, né? Uma redução de feature, né? Uma extração de feature também. Você conseguiu entender? Ou eu não sei se eu entendi a pergunta, não sei se está respondido, mas se não tiver, tudo bem. A pergunta é muito boa e bastante técnica. Eu estou percebendo que você não é o único especialista no tema aqui não, viu, Iago? Pelas perguntas que vieram, eu vou te dizer. Muito bom. Mas, Iago, a gente está chegando aqui nas 20h30, horário que a gente combinou, não vi mais nenhuma mão levantada, não sei se alguém quer comentar, mas o interessante, pessoal, quem nos acompanhou aqui do início ao fim, né, nós tivemos aí um pico aí de 30 pessoas, vocês viram aí o Iago trazendo a propriedade de quem conhece a programação, conhece a técnica, conhece a teoria e consegue ver todas as correlações que podem fazer, né? Então, tem desde a concepção, da construção, do desenvolvimento e todo o processo que se faz para ter uma tomada de decisão mais assertiva, né? Então, manipular todos esses dados, construir todo esse processo, né, tem muita inteligência por trás disso, né? E o grande desafio que nós que estamos aqui, que somos grande parte de liderança, é protagonizar isso dentro das indústrias que a gente está, para poder que isso seja uma plataforma ou seja um meio de tomada de decisão. Eu, por exemplo, hoje eu tenho uma tecnologia dentro da Cibra que a gente trabalha, que é com IA, né? Só que a gente precisa ensinar a IA a trabalhar também, né? A gente precisa colocar os insights lá para trabalhar, que nem o Luiz comentou, que é o machine learning, que é o aprendizado de máquina. Então, por isso a dificuldade também da contratação, de todo o processo que se tem por trás, por trazer pessoas capacitadas e qualificadas que tenham habilidade em usar e desenvolver e aplicar isso também, né? Então, eu vejo que é um caminho sem volta. Desde que eu aprendi com o Luiz, né, a gente fazer lá o MTTF, né, essa bomba aqui, se ela continuar nessa curva, a probabilidade de falha é em 35 dias ter uma falha. Que a gente sabe que a confiabilidade 100% é só no momento zero, né? E aí quando tu faz o LDA, tu tem o histórico, aí tu começa a correlacionar dados, cara, é difícil depois tu tomar decisão sem ter esse tipo de informação na mão, né? Parece que a gente fica burro, né? Mas fique intrigado em conhecer, né, Thiago? Pelo teu conteúdo, pela forma como você trouxe, com muita propriedade. Confesso que foi uma noite que eu aprendi muito aqui, tá? E eu sempre gosto de valorizar esse aprendizado genuíno, porque agregou bastante para mim essa tua aula e a forma como você conduziu aqui todo o processo, tá bom? Parabéns aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Iago, primeiramente, parabenizar você, né, pela apresentação, uma apresentação não tão aprofundada. Opa, vocês estão me ouvindo? Eu escuto. Oi. Uma apresentação não tão técnica, né, mas eu acho que com conteúdo interessante para que o público aqui, que não é especialista em machine learning,
conseguisse compreender a funcionalidade da aplicação dessas ferramentas. Eu acho que depois dessa sua apresentação, pelo menos no meu caso, eu saio com uma visão melhor, né, do que é o machine learning, como eu posso estar aplicando na minha área de trabalho e o quanto que a gente ainda consegue caminhar, né, o quanto de oportunidade que a gente ainda tem para aplicar isso na indústria, né? Isso é algo que é embrionário, né? Até mesmo mais recente que a própria engenharia da confiabilidade, né? E tem aplicações também bem mais reduzidas, porém eu acredito que a gente tem uma vasta área de aplicação, né, dessas ferramentas. Tá? Parabéns pela sua apresentação. Você aí demonstrou, eu já lhe conheci há tempo, mas você demonstrou para todos que você não é apenas mais um palestrante convencional, você tem cases práticos e demonstrou seu conhecimento técnico na área com esses estudos de casos. Parabéns. Muito obrigado novamente pelo convite. Muito obrigado a todos pela atenção, né? A gente está aqui até às 8h34. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que prestou atenção, gostaria de agradecer a tudo. E, assim, eu acredito que o meu contato do LinkedIn esteja no próprio anúncio, né? Quem quiser entrar em contato comigo para tirar mais dúvidas, para entender melhor sobre o tema, eu estou disponível, tá? Se ficou alguma dúvida, se eu não respondi completamente a dúvida, pode ficar à disposição para entrar em contato comigo e a gente conversa tranquilamente, porque conversar sobre esse tema é um negócio que é muito satisfatório. E ter gente interessada, né, e poder encontrar esse fórum com pessoas interessadas em aprender e poder compartilhar também o pouco que eu sei, né, é muito, muito satisfatório mesmo. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Esse vídeo aqui ficou gravado, né, essa nossa palestra. Eu vou deixar lá no meu canal do YouTube, no meu site também. Vou fazer o compartilhamento aí depois, vou marcar o Iago e o Luiz. E peço que vocês compartilhem e façam com que esse vídeo chegue a mais pessoas, né? Acho que a conexão é isso, né? A gente vai multiplicando conhecimento para poder gerar mais informação, para poder ser mais assertivo na tomada de decisão. Tá bom? Obrigadão aí e boa noite a todos aí. Valeu. Parabéns, Boa noite a todos. valeu. Boa noite. Obrigado, gente. Parabéns. Valeu.